Nós terminamos o ano de 2009, um ano difícil, em que os efeitos da crise internacional ainda se abateram sobre o Brasil, mas o Brasil saiu fortalecido. O Brasil enfrentou os efeitos da crise com muita firmeza. Por quê? Porque tinha fundamentos na sua economia, por uma política econômica que, ao longo desses últimos anos, garantiu ao Brasil condições melhores de enfrentar uma crise. Pois bem, se saímos fortes da crise, estamos entrando nesse ano de 2009 com perspectivas muito boas, com expectativa ótima de crescimento, de geração de emprego, de enfrentamento das desigualdades sociais. Se nós estamos entrando bem em 2010, poderíamos ter entrado muito melhor se as reformas estruturais tivessem acontecido. A reforma tributária, a redefinição do Pacto Federativo, a reforma política. A reforma tributária, por exemplo, eu vi lá no dia 14 de dezembro de 2009 muita repercussão pelo fato que a Associação Comercial de São Paulo criou o chamado impostômetro, que mede todos os tributos que são cobrados pela União, pelos estados, pelo município, e alcançou no dia 14 de dezembro de 2009 R$ 1 trilhão de impostos recolhidos. Isso deu manchete nos jornais, espaço na televisão, isto deu grande repercussão. Só que as pessoas às vezes se preocupam com o total arrecadado e com a carga tributária alta. Não se preocupam com o maior problema que tem o nosso sistema tributário, que é a injustiça fiscal. Hoje, no Brasil, temos um sistema tributário que facilita a sonegação, que facilita a informalidade, o não pagar tributo, tá? De competir com quem está pagando e não pagando tributo. E facilita que, em cima de uma vírgula mal colocada numa legislação muito complexa, se busque o judiciário para não pagar tributo. E quem paga? Paga pelos que não pagam. Um trabalhador de baixa renda, ele consome 52% do que ele ganha para pagar tributo sobre o alimento e sobre o vestuário. Quer dizer, é um absurdo. Um sistema tributário que não tem transparência, um sistema tributário que não faz com que tenhamos justiça fiscal. O pequeno paga muito, o grande não paga o que deveria pagar. O capital especulativo no Brasil é muito pouco tributado. Então, nós temos que ter uma reforma tributária que enfrente, sim, a questão da carga tributária alta, mas que, principalmente, amplie a base. Faça com que os que não estão pagando venham a pagar. Faça com que o trabalhador de baixa renda não pague os tributos que está pagando nos chamados impostos, tributos indiretos. Nós temos que ter uma reforma tributária que racionalize o sistema tributário, que simplifique o sistema tributário, que facilite a cobrança, a fiscalização e o pagamento do tributo. E essa reforma tributária está emperrada no Congresso Nacional. Muito difícil que, no ano eleitoral, ela avance. Precisa mexer na Constituição, são 3/5 de votos em muitas votações, mas nós temos que continuar mobilizados. Temos que continuar pressionando o governo federal, os governos estaduais e o Congresso Nacional para que essa reforma avance. Ela avançando, é mais emprego, é mais desenvolvimento, é mais justiça fiscal, é aquilo que o Brasil precisa. Se a reforma tributária é necessária, não menos necessário é a redefinição do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Hoje, tudo que é arrecadado pela União, pelos estados e pelos municípios é distribuído entre os 300 federativos. A União fica com mais de 60% de todos os tributos arrecadados no Brasil. Tá? O município fica com um pequeno pedacinho e o estado fica com um pouquinho mais do que o município. Mas a maior parte dos recursos ficam na União. Mas o grande problema da necessidade de redefinir o Pacto Federativo é que hoje no Brasil se paga tributo e não se tem os serviços prestados pelos entes federativos da forma que deveria ter a União, o Estado e o município. Os serviços públicos são ineficientes. Existe um bater-cabeça entre os 300 federativos. A saúde, a educação, a segurança é a responsabilidade da União, é a responsabilidade do Estado e é a responsabilidade do município. Quer dizer, não há uma clareza sobre quem tem a atribuição e o que vai financiar essa atribuição.
Este bater cabeça entre os três entes federativos faz com que os recursos públicos não sejam da qualidade que deveriam ser. E o dinheiro público passeia, vem da União para o Estado, para o município, se perde no caminho, gerando corrupção, gerando fisiologismo, gerando clientelismo, gerando essas bandalheiras que estão aí pelo Brasil afora, enfraquecendo as instituições, essas denúncias de corrupção. Isto tudo tem a ver com a redefinição do Pacto Federativo. Se nós tivéssemos mais recursos no município e a população pudesse controlar mais aquilo que o município está fazendo, não ficasse uma fatia tão grande na União, mas principalmente se definisse com mais clareza o que é atribuição, o que é competência de cada um dos três entes federativos e o que vai financiar essas competências, nós teríamos serviços públicos mais eficientes e teríamos o dinheiro público mais bem utilizado, sem tanta corrupção, sem tanto fisiologismo, sem tanto clientelismo. A reforma do Pacto Federativo é tão importante como a reforma tributária. O ano de 2009 não deixa saudades com relação às denúncias de corrupção que se avolumaram, que atingiram o poder executivo, atingiram o poder legislativo, atingiram os poderes pelo Brasil afora. Nós não vamos ter saudades de um ano em que, mais uma vez, nós tivemos um enfraquecimento das instituições. E, quando a gente chega nesse ano de 2010, iniciamos 2010, nós sentimos falta de, ao lado da reforma tributária e da redefinição do Pacto Federativo, uma redefinição, uma reforma que mexa no nosso sistema partidário, que mexa no nosso sistema eleitoral, que mexa no financiamento das campanhas eleitorais, que faça com que a fidelidade partidária realmente aconteça e que os nossos partidos, ideologicamente, programaticamente, sejam mais claros, mais bem definidos. Quer dizer, esta reforma política tão falada, tão cobrada e que não acontece, precisa definitivamente ocorrer. Um sistema eleitoral que nós temos que sair do voto proporcional para um voto distrital, pelo menos misto. Um financiamento de campanhas eleitorais que não pode continuar com as zonas de sombra que tem e que não permite nem que, por mais aparelhado que esteja a nossa justiça eleitoral, consiga coibir os absurdos que têm ocorrido pelo Brasil afora. Se nós olharmos a questão da fidelidade partidária, hoje existe um parlamentar que ainda troca de partido com muita facilidade, mesmo que o Supremo tenha tido que regulamentar aquilo que o Congresso não teve condições de fazer, permitindo hoje uma punição maior para quem troca de partido, como se trocava até alguns meses atrás, mas ainda estamos distantes do que precisamos. Se nós olharmos o que é o nosso sistema partidário, siglas que não têm representatividade na sociedade, tem espaço de rádio, de televisão, legendas de aluguel que simplesmente fazem com que aqueles que se adonam dessa legenda fazem negócios com a sua sigla. Então, nós temos que ter mudanças profundas. A reforma política passa por isso tudo, e a reforma política passa por fortalecermos as nossas instituições. Se continuarmos com esse sistema partidário, se continuarmos com esse sistema eleitoral, se continuarmos com a falta de fidelidade partidária, se continuarmos com o financiamento de campanha com tantos problemas como temos no Brasil, vamos continuar tendo sucessão de críticas e principalmente de denúncias em 2010, enfraquecendo ainda mais as instituições. Precisamos mudar, e a reforma política está no Congresso e tem que avançar.